Ô mãe, dando andamento à segunda parte do vídeo, o que a senhora queria falar mesmo? É do seu amor pelo futebol, né? Pelo amigo que abraçou a causa, te levando, né, a diversos campeonatos, coisas que ficaram evidenciados por o apego e o amor pelo futebol, né? Até chegar a ser inscrito na escolinha do Atlético. E dentro dessa trajetória, você chegou com o seu papel de inscrição e acabou entregando para a Dona Maria, a avó, e a gente não sabia onde foi colocado, perdendo essa oportunidade pela falta desse documento que foi repassado. Ah não, mas a época também, o Luiz que abriu o caminho para a gente, ele me levou na escolinha do Atlético umas 3 vezes, só que ele mudou para São Paulo e o pai trabalhava na Fiat. Antigamente a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, então não teve ninguém para eu poder dar continuidade. O documento que ela guardou foi mais de lembrança que depois acabou se perdendo, né? Por falta de apoio, né? Ele perdeu essa oportunidade, porque assim como hoje eu vejo, graças a Deus, o investimento voltado para o esporte, eu sempre entendi que é o caminho, né, para o futuro promissor, né? Ocupar a mente dos meninos com o lazer, com o esporte, com o que traz esperança para eles. Tirar eles, né, dos focos contrários, que muitas vezes acaba atraindo para outros caminhos que não são o que nós pais desejamos. Eu, aproveitando o momento, eu falei, só acabou esquecendo 2 momentos que eu queria que a senhora narrasse. O primeiro, como eu disse anteriormente, que a senhora falasse sobre pegar a traseira em caminhão e o que acabou acontecendo. Sim, traseira de caminhão é um dos relatos que meu coração saiu praticamente pela boca, né? Filho de Netinho, ele, Cristiano, que eram amigos da mesma idade, e pegar a traseira de caminhão, misericórdia, Senhor de Jesus. A turma, saindo da escola, pega a traseira do caminhão, de lista do Tidomiro, e subiu no caminhão. E quando eles subiram na traseira do caminhão, e quando o caminhão estava descendo a Tocantins, numa descida forte, o Cristiano conseguiu pular e o Hugo ficou de pendurado no caminhão e esborrachou no chão. E quando o Cristiano chegou e falou: Terezinha, corre que o Hugo está morrendo. Ele caiu do caminhão e ele está morrendo. Quando eu saio correndo, estava com um short dentro de casa, que eu saio, subo correndo, tremendo igual vara verde. Eu vejo Procópio. Eu falei: você viu o Dico por aí, Procópio? Ele falou: ele vem lá. Quando eu vi, o Dico estava carregando o Hugo no ombro, porque ele já estava grandinho. E eu desci correndo só pensando que eu tinha que pôr uma roupa, porque eu estava de short. Eles iam sair, eu não ia ver para onde que levou o Hugo. E eu abri a porta do guarda-roupa e comecei a orar, pedindo a Deus para sustentar o fôlego de vida dele. E no desespero eu não conseguia nem ver a roupa, não conseguia ver nada. Quando eu vi o Dico falando: para, porque senão eu vou te estranhar, para. Porque eu vi o Hugo rodando, mas o Hugo não estava respondendo. Ele estava andando, mas alheio a tudo que estava acontecendo. Ele estava desorientado. E eu consegui vestir, pegar uma roupa e vestir para acompanhar ele para o pronto-socorro. E sabia que não podia deixar ele dormir, porque ele bateu com o estômago e bateu, né, no chão com toda a força. Com o estômago ou a cabeça? Bateu com o estômago, você estava de pinga, pum! Mas eu lembro que ficou... Assim, bateu com o estômago e a cabeça.
E eu fui, só Deus sabe as experiências que a gente viveu, mas ele, um filho muito amoroso, o Eu lembro do cuidado, caminhão que eu fiquei depois com um galo. um galo na testa comprida que o pessoal me chamava de caminhão caído, e tinha um vizinho aqui que não podia me ver não, que corria légua de medo. Esse Diego, tadinho. O Diego, meus meninos, né? Que eu sempre abracei todos com muito carinho. Os amigos dos meus filhos eram amigos meus, dentro da minha casa. E agora, a história mais divertida que a senhora conta, a senhora morre de rir. A minha mãe. Assim, é um caso meio triste, porque envolve logo a época que a mãe dela, minha avó, faleceu, e que teve um acontecimento, eu não posso contar não, que é morte de rir, mas... fez 32 anos, 1º de julho, né, que eu perdi a minha mãe, essa joia preciosa. E dentro desse cenário, o Hugo, ele tinha dificuldade para dormir. Então ele ia para a casa de mãe e passava as noites lá com ela, porque ela também, né, eu acho que tinha medo de dormir, morrer dormindo ou coisa assim, e ele passava as noites lá, e eu preocupada sem saber por onde que o Hugo estava andando, e preocupada mesmo. Mas, conclusão, eu estava do lado da minha mãe, olhando, né, ela, passando as horas junto com ela. E eu planejei uma festa de aniversário para ele, porque por toda a peraltice do Hugo, eu tinha que mostrar para ele um caminho de fé, que eu trilho até hoje. Então eu decidi fazer um culto surpresa para ele. E eu estava planejando junto com minha mãe, muito assim, com muito carinho. E minha mãe ficou 3 dias internada, e ela me pediu, Terezinha, na hora que ela foi, ela falou assim, eu não volto mais, estou indo, mas eu não volto mais para casa. Eu falei, que isso, mãe, vai voltar sim, pelo poder de Deus. E ela falou, não, mas eu vou te fazer um pedido. Aconteça o que acontecer, não deixa de fazer a surpresa para o Hugo. E aí, então, em 3 dias em que ela ficou internada, ela veio a óbito. E quando ela estava virada para o canto, eu deitei meu rosto em cima do dela, ela passou a mão assim por trás da minha cabeça e falou assim, Hugo. Maria Helena falou assim, mãe, a senhora gosta muito do Hugo, né? Ela falou, minha filha, eu gosto de todo mundo, mas o Hugo, ele é a minha companhia. Todas as noites ele desce e fica comigo, até eu ir deitar. Então o Hugo é muito querido. Não quer dizer que eu não amo os outros, não, mas o Hugo é muito especial. E aí, infelizmente, ela veio a óbito e aconteceu, né, esse momento do aniversário dele, 12 de julho, 32 anos, né, atrás. Foi um culto de ação de graça pela vida dele, por todo, né, que a gente pôde conviver com ele, a maneira na escola, que ele era uma das façanhas do Hugo também. Era capita, né? Direto e reto só tinha que ir lá, né? Chamar a atenção dos alunos, tudo, fazia as bagunças lá, e quando a professora ia chamar a atenção dele, tinha que virar para o quadro, porque chamava a atenção, ele conseguia fazer a professora rir em frente de todo mundo. Então ele tomou uma bomba, simplesmente não porque ele não alcançou. A Wanda Duarte me chamou e falou, Terezinha, ele conseguiu recuperar em 5 matérias. Mas o que nós vamos fazer com o Hugo se ele não tiver uma disciplina? Ele vai chegar ano que vem
aprontando todas, e quem fica no prejuízo é os meninos. Eu falei, Wanda, na minha casa eu sou autoridade na vida do, mas na sala de aula eu nunca tirei a autoridade dos professores. Você faz o que acha que é melhor para ele, porque ele tem que ver a escola como referência para a vida dele. Ele falou, Terezinha, ele tem capacidade para passar, mas a bomba vai ser um divisor de água na vida dele, que ele vai assumir como uma responsabilidade. E fato foi que ele ficou muito triste por ter tomado a bomba, mas no ano seguinte ele continuou. Que eu não tinha tomado, né, mãe? Tinha certeza que eu tinha passado, porque eu estudei muito, sabia que eu tinha praticamente fechado a prova. Isso. E aí o que acontece? Ele consciente, né, de que tinha alcançado, mas que foi como uma disciplina para ele, naquele jeito moleque dele, ele continuou da mesma forma, um dia pegava o paletó do pai, pegava a gravata, colocava a botina, a botina do pai, e assim ele chegava na escola, os professores, só de ver ele... Não era palhaço, tinha que trabalhar com o tiririca. Ele conseguia. Mas tinha falta de respeito, igual hoje, ele sempre muito respeitoso com todos. Ele era muito amado na escola, pelos professores, respeitava e tinha carinho. O prazer dele era fazer a gente sorrir. Ele nunca suportou tristeza. Mas teve um fato, que nos 18 anos dele, né, formado já, Senai, magistério, e naquela busca de emprego, ele fez uma prova do Corpo de Bombeiro, né, e muito entusiasmado. Mas ele falou para mim assim, mãe, ninguém entra na polícia por vocação, não, é por falta de oportunidade, falta de opção. Eu falei, meu filho, não estava conseguindo um emprego, né, que ele queria, e foi fazer essa prova. E dentro dessa prova, eu falo que um dos maiores milagres que eu posso relatar, que eu tenho, né, prazer em dizer do Deus impossível que eu sigo, foi quando ele foi pegar o resultado. Ele já estava com todos os resultados, né, tinha sido aprovado em tudo, mas faltava o exame de vista. E quando ele chegou para mim arrasado, e falou, mãe, a vida para mim acabou. Eu falei, que é isso, meu filho? Ele falou, não, mãe, meu destino é ser cego. Eu falei, não, meu filho, de jeito nenhum, porque eu sirvo Deus que dá vista ao cego. E Ele não vai permitir que você, enxergando assim mesmo, Ele não vai permitir que você, enxergando, fique cego. E fiz a minha oração, a minha profissão de fé. Mas nós passamos por momentos difíceis na vida dele, porque diante daquele diagnóstico, não tinha tratamento na época para ceratocone. Tinha transplante de córnea, né? O que foi colocado para ele é que ele teria que entrar na fila do transplante para não perder as vistas. E isso deixou ele... não era para contar isso não, mas então, já que a senhora entrou no assunto, eu vou complementar. Também perdi um serviço que eu queria muito na época, empresa grande, EBR, por causa de vista. Tive mais 2 concursos da Polícia Militar, um até na área que era... Na época tinha sargento especialista, como eu fiz o Senai torneiro mecânico, e eu fiquei reprovado também no exame de vista. Então ali fechou, para mim a tristeza era enorme, porque até para emprego eu não estava conseguindo por causa da vista, sabe? A mãe está falando, agradeço muito a Deus, eu tenho uma vista que é 20% de visão, mas a outra que eu tenho, a doença, ela não desenvolveu. Chegando aos 50 anos, mas graças a Deus ainda conseguindo ver bem, uma vista compensa a outra muito bem, dirigindo,
e podendo ter uma vida normal, mas na época foi um baque, principalmente a idade dos 8 anos, você querendo entrar no mercado de trabalho, receber um diagnóstico de uma doença que depois, fora, né, a evolução que pode chegar à cegueira, fechou para mim o mercado de trabalho, e aí mexe com tudo. Mas depois a gente vai entendendo e vê que a vontade de Deus tem que prevalecer. Eu só tenho a agradecer, mas eu quero que a senhora volta nos dos 8 anos, que eu falei que a senhora conta o caos, a senhora sai dali e vai para outro, que a senhora riu doidado do que aconteceu, falando da vovó Zulita. Então dentro desse panorama aí, seguido da morte da minha mãe, e muito preocupada com os 18 anos e com a situação, né? Ainda não tinha sido diagnosticada. Mas, né, de medo de ir para a farra, para outros caminhos, eu deitei, mas eu não dormia enquanto eu não via meus filhos, né, acomodados. Aí, então, quando ele chegou, eu estava com uma camisola. Porque eu gostava de ir em baile, algumas coisas assim. Aí ela está contando, se a gente chegasse 2 horas da manhã, ela estava acordada esperando a gente chegar. Se fosse 3 horas da manhã, era a mesma coisa. E como eu passava praticamente todos os dias com a minha avó, tinha um horário que eu ia lá e gostava de ficar com ela, minha avó já meio adoentada, ela ficava mais de camisola que tudo. Aí ele conta. E aí eu estava com a camisola azul, a qual a minha mãe mais gostava. Era dela? Era parecida? Não, era parecida. Tá. Então, ela gostava da cor azul e ela tinha um hobby e uma camisola azul. E não era muito diferente a camisola que eu estava. Quando o Hugo bateu na porta, na janela, eu levantei e no meio da sala tinha uma cortina. E eu falei, não vou acender a luz para ele, não vai entrar no escuro. E fiquei do lado da cortina. Quando o Hugo chegou na porta, eu pude entrar. Eu abri com todo cuidado, né, mãe? Ninguém viu que eu estava chegando naquela hora. Quando ele me viu em pé, parado, de braço cruzado, com a cara não muito boa. Escuro. Então não vi a senhora, né, mãe? Ele passou pela sobrancelha que ele viu e pulou em cima do meu marido que estava dormindo. Foi um susto a dois, porque... E o grito que acordou. Foi um susto a três, porque até eu mesmo assustei com a reação dele. Mas, no decorrer disso tudo, eu quero parabenizar a família que Deus me deu, os filhos, as filhas, os irmãos, que muito preocupados com a crise que ele contraiu de depressão, baixa estima, tristeza, e foram dias difíceis para nós, até que surgiu uma princesa rainha na vida dele, que trouxe alegria para o coração dele, dando ele motivação. Agradeço muito a esposa que Deus deu para ele, a Giovana, o prêmio da maior alegria, a filha, e assim a nossa história se consolida numa alegria que faz com que os momentos difíceis sejam superáveis. É fé, foco, esperança, é a receita que eu dou para todo mundo. Ama no amor incondicional, porque a família é a base da sociedade, é o referencial do ser, é tudo que motiva a gente para dias melhores e para as gerações futuras. Só depende de nós, que nós sejamos essas pessoas que se dediquem
aos filhos e aos amigos dos filhos, porque é a maneira de preservá-los do mal. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão, meu filho. E eu que agradeço só proporcionar esse momento de eu poder relembrar algumas das coisas, né? Se for puxar pela memória, tem muita... São muitas histórias, bagunça, né? Muita coisa que a gente... Eu falo que eu tenho muito como objetivo restaurar a casa do conto, dos encontros e dos encantos, que é a casa de minha mãe e meu pai. Amém. E é isso, agradecer a história, gratidão a família, a todos que base de tudo, né? Agradecer a Deus, né, por ter dado essa graça, né, de ser... a oportunidade de, apesar de tanta loucura feita na vida, não ter se perdido um caminho aí errado, né? E também por causa das correções que eram feitas e que se podia fazer na época. Hoje em dia está tudo diferente e tem que ter muita sabedoria para lidar com as coisas de hoje. Mas é só agradecer, viu, mãe? Obrigada, meu filho, também. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Agora me dá um abraço e só fala que eu esqueço. Como é que é? Não há o quê? Não, o abraço encurta a distância e aproxima. Não, mas sabe o que é que só falar? Não é tão rico, como é que é? Não, ninguém é tão rico. Não, ninguém é tão... meu Deus, eu esqueci agora. Não há ninguém tão rico que não precise. E não há ninguém tão pobre que não possa dar. E ninguém tão pobre que não possa dar. E tá aí, ó, Cecília, principalmente para você. Essa é um pouco da história do seu pai, viu? Obrigado, Deus. Então, não há ninguém tão pobre que não possa dar um abraço e nem tão rico que não possa abraçar. Amém. Obrigado, mãe.